começar dizendo que é sempre com emoção que a gente ouve tantas colegas, companheiros e companheiras que vêm do chão da escola, do campo, dos movimentos do campo, da universidade, dos institutos federais, dos movimentos quilombolas, do movimento negro, etc. Ouvir e aprender. Eu tive uma aula longa pela manhã de pessoas que vivem, atuam e dormem com as questões cotidianas das lutas. Então, venho aqui com muita humildade, mas não falsa humildade, para junto a gente discutir um dos momentos que, para a minha geração, que viveu todo o tempo da ditadura, nós nunca podíamos imaginar que chegaríamos a este ponto. E, sem dúvida, foram colocadas coisas muito importantes pela manhã. O grande problema é fazer sínteses e priorizar, né? Dizer, bom, esse é o ponto que temos que ter manhã, tarde e noite, etc. Mas eu gostaria de começar com um pensamento do Bertolt Brecht. Eu acho que sintetiza o que nós estamos tentando fazer. Na teoria, temos que fazer o caminho todo. Então tem que ser radical, ir à raiz dos problemas. Na política, um passo de cada vez. E este passo depende da relação de forças e do conhecimento das forças que a gente tem, e que foi aqui pela manhã muito enfatizado, e das forças que são nossos adversários. Então, eu pontuei 4, 5 pontos, mas assim, muito esquematicamente, mais para enunciá-lo do que para trabalhá-lo. Primeiro, é de que quando a gente olha a nossa história, tudo o que se conseguiu na classe trabalhadora, na luta da educação, na saúde, na cultura, nos direitos da mulher, nos direitos dos povos originários, no movimento negro, foi com luta, dor e sangue. Agora mesmo os companheiros de onde correu o sangue lá no Pará. Então, nós estamos presentes na luta. Segundo, que a questão da educação nunca foi projeto da classe dominante brasileira. Pelo contrário, o projeto sempre foi negar a universalização de uma educação pública, gratuita, universal, laica e unitária. Isto é, que o ponto de partida, como dizia Gramsci, é diverso, é desigual na sociedade capitalista, mas o ponto de chegada tem que ser o patrimônio de direito do conhecimento que aquela sociedade pode dar. E é importante, então, para fazer uma análise de conjuntura, Gramsci nos dizia que uma análise de conjuntura é uma adequada relação entre o movimento estrutural da sociedade, isto é, aquilo que é permanente na sociedade, e como esse permanente se modifica pela correlação de forças da luta de classes. Esta é uma definição clássica de análise de conjuntura que eu tenho em Gramsci. E qual é o permanente da nossa sociedade? Então, primeiramente, nós somos uma sociedade colonizada e escravocrata. 2 livros nos ajudam muito, entre outros. Um, A Dialética da Colonização, de Alfredo Bosa. E outro de um jornalista, historiador gaúcho, Emir Machado da Silva, que publicou agora em 2018 As Raízes do Conservadorismo, analisando o que foi a escravidão pelos jornais. E o final do livro mostra que a escravidão ainda não acabou. Em 1888 ronda entre nós, e de fato não acabou. Qual é o outro mecanismo? Então, o mecanismo desta sociedade manter-se com essa sina, vai construir uma sociedade que Florestan Fernandes, que é um ícone da defesa da escola pública, vai dizer: aqui a burguesia, essa burguesia escravocrata, essa burguesia colonizadora, não fez uma revolução clássica burguesa, onde, mal ou bem, a educação, ainda que desigual, foi universalizada. Aqui é uma classe que construiu uma sociedade de capitalismo dependente, de desenvolvimento social
desenvolvimento desigual e combinado, ou seja, que concentra brutalmente riqueza e concentra miséria. As análises de João Pedro Stendhal, para citar um grande companheiro sobre a questão do campo, a concentração da terra, a concentração da riqueza, etc, etc. Então, este é o quadro de fundo. É o quadro de como é que se mantém este quadro de fundo com o avanço das lutas populares, da luta de classe. Mas como é que ele se mantém estereotipado? Por dois mecanismos. Por ditaduras e golpes, que belíssimo no texto de 2015 sintetiza muito bem no texto O Ódio. Entre lá no Google, um pequeno texto. A classe dominante brasileira tem, o DNA da classe dominante brasileira é de manter os seus privilégios, fazendo ditaduras ou golpes com as armas ou sem as armas, para manter os seus privilégios. Então, o século XX nós ficamos 36 anos sob ditadura. Estado Novo e 21 anos da ditadura civil-militar, que agora quer dizer que é um movimento. Inventar a roda novamente, né? A terra é plana, afinal. Qual é o outro mecanismo? E este é um mecanismo reiterado. Um pequeno texto também de Fábio Conde Comparato, as duas constituições. Desde o Império, diz Comparato, nós temos uma Constituição oficial que incorpora as lutas populares. Mas também tem a Constituição subliminar que não permite que aquela Constituição avance. Porque a Constituição nos dá os grandes temas, depois tem que torná-los leis. E citaria aqui dois aspectos que ele realça da Constituição de 88. A taxação das grandes fortunas, alguém mexeu nisso? A Constituição pede para fazer isso. Uma regulação social da mídia empresarial, também está lá, alguém fez isso. E se nós formos no capítulo da ordem social e econômica e da educação, e depois a LDB, algo se praticou no ritmo, o Plano Nacional de Educação, as verbas da educação? Não, só empecilho. Pois bem, esses mecanismos que operam ao longo de nossa história para manter aquilo que é estruturalmente permanente, a estrutura de classes das mais violentas que nós temos no mundo, na sociedade brasileira. Como no jogo de conjunturas desse movimento? A ditadura, depois da ditadura, nós tivemos uma década de grandes lutas e de grandes conquistas do ponto de vista dos direitos sociais e subjetivos. O direito de ser gordo, o direito de ser mulher, o direito de ser gay, o direito de ser negro, o direito de não ter pernas, o direito de nascer com síndrome de Down. E, portanto, um grande avanço no plano dos direitos. O que vem em seguida? Collor de Mello já começa a não querer cumprir a Constituição. E veja, nós temos que ler a história, depois nos ajuda. Collor foi defenestrado por forças antagônicas, pela luta de classe e depois pelo grande capital. Se nós não entendemos isto, não entendemos por que o próprio Bolsonaro falou que já querem que eu fique mais um mandato. Diz isso, sim, já querem. Por quê? Porque se ele ceder o capital, vai ter outro mandato. Se não existem forças que se contraponham, vai ter outro mandato. E esse é o recado, mas isso nos distrai, não é essa a questão que eu queria colocar. Pois bem, então, nós tivemos uma década, do ponto de vista social e político, vitoriosa dos movimentos. Lula não foi eleito em 89, né, a primeira tentativa. Não foi eleito por um golpe. Não sei se era bom ou ruim o Lula ter sido eleito naquele momento. Entretanto, está aí a história mostrando o que se fez para ele não ganhar a eleição. Pois bem, a década de 90 é que começa a conjuntura que nós vivemos hoje. Eu queria sublinhar isso. O que é a década de 90? É a década em que a classe dominante brasileira, do agrobusiness, dos industriais, dos serviços, se organiza mais como classe.
e toma o poder por 8 anos e vende o país e incorpora no Brasil o neoliberalismo num tempo que já em outros países já tinha andado, tipo Chile e outros países. Os movimentos sociais que se veem hoje aqui, as lutas populares, e as lutas populares que vêm de baixo. Isso temos que prestar atenção. Ao longo da década de 90, construiu o que foi a possibilidade de um operário e um partido liderar por 14 anos o governo do Brasil. É bom fixar isso. Isso foi uma construção que veio de baixo, das comunidades de base, lá no município, lá na escola. Quantos professores de escola pública vendiam camisas, não compravam roupa para os filhos? Eu já ouvi isso para organizadamente dizer que havia alternativa àquele projeto. Pois bem, o golpe de 2013 e 2014, é preciso entender, os intelectuais desses se chamam o bloco de poder da década de 90. E a prova dos nomes disso está que, quando o golpe se consuma, todos os postos de poder foram ocupados pelos intelectuais, já que operavam na década de 90. Na educação foi a Maria Helena Castro, que eu coloquei num texto, se vivo estivesse Paulo Renato, seria o ministro, como não estava, era sua sombra, mas a diretora executiva. E olhem, então, esses são os autores. Qual era o script? Vamos fazer o golpe, o povo da corte que se prestou a isto, o Temer, vai fazer tudo o que nós vamos querer, vamos fazer as contra-reformas, a PEC da morte, ou a emenda constitucional 95, a contra-reforma trabalhista, a contra-reforma da Previdência que não conseguiram fazer, e a contra-reforma da educação básica. O ensino médio é o pomo central da luta de classe da educação. Não é nem na universidade, nem infantil. É aí que se obstrui a juventude, que é o ponto de saída para a cidadania e para o mundo do trabalho. Eu gostaria de discutir com mais calma em algum momento este ponto, porque a estes que se nega hoje, sobretudo a cidadania política e a cidadania econômica. Pois bem, feito isso, nós assumiríamos o poder. Por isso que a Aécio Neves disse no dia seguinte, ela não vai governar. Fizeram de tudo para... E o golpe, então, tinha esse script. Mas qual foi o destino da história? Portanto, este bloco foi derrotado juntamente com aqueles que eles derrotaram, do ponto de vista do impeachment. Uma dupla derrota. E o resultado disso qual foi? Elevar o poder no Brasil à extrema-direita, que se caracteriza por 3 termos, do meu ponto de vista. Pela estupidez humana, definida por um italiano, Galino, que é tudo é mercado. Tudo é mercado, não existem sociedades. Pela insensatez, por exemplo, de arrasar a esfera pública, até do ponto de vista capitalista. E pela insanidade de que quem pensa diferente, e o adversário não é adversário, é inimigo a ser abatido. Nós vivemos, companheiras e companheiros, numa momento de insanidade. Insanidade elevada ao governo em vários estados e em vários grupos dentro do próprio governo federal. Então, este quadro nos chama muito a uma reflexão que implica muita análise, muita parcimônia, muita unidade no diverso, porque este projeto nós sabemos que começou. Nós não temos visibilidade até onde ele pode chegar. E nós não queremos que ele chegue muito além do que os 4 anos. Até porque um dos problemas é razões para tirar
o atual presidente haveria, do ponto de vista, vários pontos de vista, até do ponto de vista constitucional, até do ponto de vista militar. Só que, fazendo isso por um golpe agora depois das eleições, porque tem que esperar 2 anos para o vice-presidente assumir. Mas se não tivesse esse empecilho, provavelmente já nós não teríamos esse presidente. Agora me perguntaram, seria um quadro melhor? Esta é uma análise que a gente teria que fazer com mais calma. Talvez a insanidade desaparecesse, pelo menos enquanto insanidade publicizada. Mas não é uma insanidade mantida no porão da casa. É a céu aberto e na televisão. Elimine o adversário, elimine os marxistas, elimine o pensamento crítico, elimine o jovem que ameaça a ordem pública, elimine os movimentos sociais. Essa é a linguagem. Foi dito aqui, desconstrua, tire, etc, etc. Pois então, o que fazer perante isso é a grande questão. E aí temos que responder o contra. Também está mapeado várias análises. O Luiz Carlos aqui, o Rodrigo disse que fez aqui também umas análises que coincidem bastante com o que eu vou colocar agora. Não no primeiro ponto, mas a concluir minha fala. Tem um texto que eu não pude localizar para dar para vocês o endereço, mas depois farei isso disciplinadamente com a coordenação. É um professor da FGV, do Rio, que mapeou as forças que estão dentro do governo. São grupos que batem cabeça, mas são grupos que têm papéis específicos e nós temos que reconhecê-los para ver com quem nós estamos enfrentando. Então, o que esse professor coloca, primeiro ele coloca um núcleo ideológico divisionista, que eu diria que aí está a insanidade, ou a insensatez da insanidade junto. E ele coloca o próprio presidente, seus filhos e outros doidos soltos, e eu vou qualificá-los, que ele não qualifica. Damares, sim, ela calou, mas está trabalhando na surdina. E o atual chanceler. E também o ex-ministro da Educação, que era um protótipo disso também. Mas não foge ao atual ministro. Se vocês ouvirem falas orgânicas aos patriotas, vocês vão ver que é da mesma linha. Ali, só com um outro detalhe. Este grupo que ele botou no MEC é um grupo de economistas ligadíssimos ao núcleo que é governo. Eu vou dizer que é o terceiro grupo que é governo. Porque o grande sujeito não visível e sempre mantido sob panos, o grande sujeito de todas as revoluções, de todos os golpes e ditaduras é o Deus capital. E qual é o núcleo que está dentro disso? Então o MEC hoje está, é a equipe ligada à equipe econômica, que é o núcleo 3 que já irei colocar. Qual é a função desse grupo, de acordo com o professor? Na verdade, através do Twitter, de mensagens, etc., manter a tropa de 20%, 30% do seu eleitorado satisfeita. Quer dizer, estamos com você e vamos alimentando lá os 4 milhões de fiéis seguidores, etc. Mas dá um outro detalhe, é também de nos enraivecer, e ficarmos discutindo muito, talvez, o Twitter do presidente, e não fazendo aquilo que nós estamos fazendo aqui, de organizarmos para ver onde é que de fato está o núcleo que está mudando ou pode mudar ainda mais a face perversa do nosso país. É um núcleo, portanto, que, como disse o Karnal, não dá a perder muito tempo com idiota.
Então, eu acho que é burrice nós entrarmos num debate de idiotas. A não ser, como esse ministro da Educação diz, nós vamos vencer essa esquerda pelo bom humor. Pois nós também vamos ter o bom humor. Então, eu disse, ao perigo do marxismo cultural, nós vamos trabalhar Marx, né? sem o cultural. Vamos trabalhar Gramsci, vamos trabalhar Paulo Freire, vamos trabalhar nós mesmos, né? Isso que nós estamos fazendo aqui, etc, etc. O segundo núcleo que ele coloca, eu acho que é muito interessante, porque alguém falou aqui, na verdade nós estamos num governo militar, não só o presidente é militar, o vice-presidente é militar, como 8 ministérios são militares. Então nós estamos num governo sob a tutela militar. E tanto que o vice-presidente, que tem mais cultura e que se comediu muito, falou lá no exterior que um erro desse governo vai reverberar para as Forças Armadas. E vai reverberar. E é bom que ouça isso, porque já pagam um preço grande por conta de 20 anos da própria ditadura. Esse segundo grupo é policial, jurídico e militar. O professor diz, aqui não tem brincadeira e nem folclore. Gente profissional que sabe operar a máquina repressiva e vai tentar garantir a materialidade das loucuras do núcleo ideológico, tentando eliminar o pensamento crítico, os inimigos da pátria, entre aspas, por meio de vários processos, inclusive processos penais. Isto que nos deve também dar elementos para ver como nós nos defendemos disso, porque na universidade já chegou isso, nas escolas já começaram a chegar isso, nos movimentos sociais também, e portanto nós temos que buscar formas jurídicas, políticas e institucionais e organizativas para enfrentar isso. E finalmente o núcleo econômico, Guedes e seus Chicago Boys. Aqui diz ele, está o nervo. Aqui a terra é redonda, não é quadrada como o grupo ideológico. Aqui eles querem eles sabem que não existe o socialismo e também que não existe a tal da dominação marxista nas universidades. Eles sabem do pouco que nós não ensinamos as crianças a serem lésbicas ou homossexuais. Eles sabem disso. E, portanto, eles não vão perder tempo com isso. Eles querem tratar do Deus mercado e um mercado cada vez menos que produz bens e serviços, especialmente o mercado financeiro, no qual o Guedes e esse grupo são sócios. Este é o quadro. Eu disse que ia dar um esquema. Este é o quadro que nos coloca algumas questões do que fazer. O que fazer é sempre espinhoso, porque para dizer o que fazer, precisamos ter os elementos concretos da realidade. Então, eu não quero aqui entrar no detalhe, como se disse aqui, não dá para eu dizer o que eles têm que fazer lá no Ceará, mas temos que ter a direção, temos que ter minimamente pontos, né? O Gramsci, nesse ponto, também nos ajuda muito quando diz que na luta política, 3 elementos têm que ter juntos. Primeiro, estudar, debater, analisar, para entender o curso da realidade. Segundo, ter vontade política, mover-se, não ficar de braços cruzados, mas para poder alterar as forças contra as quais nos contrapomos, precisamos ter organização. Então, os elementos que eu vou colocar são elementos que a gente vai colhendo nos debates e, portanto, nada disso é meu. É refletido, sintetizado. Aliás, quando a gente vai pensar o que nós somos de nós mesmos, essa é uma pergunta gramsciana. O que conformismo é conformista? Por que eu sou colorado, por exemplo? Não me pergunto. Sou colorado e como. Mas eu posso explicar para a gremista entendedor. Já vai. Por que nasci católico, apostólico, romano e eu não sou hoje católico, nem apostólico, nem romano?
Por que fala esse sotaque? Tudo isso não é natural. Portanto, nós somos sujeitos, indivíduos sociais. Se nós não entendermos isso, nós caímos na meritocracia. Absolutamente. Então, um dos primeiros pontos é: temos que aprender com os nossos erros. E aí eu quero fazer uma formulação difícil, mas temos que fazê-la. É de que a prisão do Lula e o impeachment aos governos populares, porque foi o impeachment dos governos populares, porque senão se ganharia a eleição, não se faz pelos erros que se cometeu, se faz pelos acertos. E, portanto, são os acertos que estão sendo desconstruídos. As universidades públicas criadas, os institutos federais criados, quilombolas dentro de institutos, índio dentro da universidade, pobre dentro da universidade, isso é um acerto. Salário mínimo, como distribuição de renda, isso foi um acerto. Política de distribuição de renda, isso foi acerto. E eu não vou aqui, mas também o impeachment foi pelos erros. Exatamente de erros de... E aí eu concordo muito com o Chico de Oliveira, de não ter politizado a política, que ele chama de hegemonias avessas, ou seja, organizar as bases, manter aqueles elementos constitutivos e não entrar na política tradicional. Isso nós temos que pensar, porque se o futuro vier, ele vem, não pode ser repetição do passado. Porque também a reforma agrária vai dar pouco. Aliás, a reforma agrária agora diz que não vai existir mais. Já tiraram da agenda. Tirou da agenda a questão da reforma agrária. Eu vi esses dias, não sei se é um decreto, uma medida, etc. Então, aprender com os erros. Segundo, veja, um dos elementos proto-fascistas ou fascistas do mundo é trabalhar na intimidação e o medo. Nós temos que vencer o medo. Aqui se disse pela manhã, individualmente todos nós temos medo. E o Chomsky disse lá numa conferência em Havana em 2006, e ouvindo, pensei muito, ele disse: o mundo é governado hoje pela violência e pelo medo. Então, como enfrentar a intimidação e o medo? Só há um caminho: é termos coletividades, grupos, coletivos. E eu gostaria aqui até de usar uma imagem campesina. Eu me criei no campo até os 12 anos, gosto de terra. Se eu pudesse ter um pedaço de terra, eu teria. E uma imagem que nunca me sai da memória. Nós vivemos a semana ontem uma hecatombe, uma tempestade no rio. Me veio isso à cabeça de novo. Lá na roça, no meio das montanhas, quando o tempo fica mais extremamente tenebroso, raios lá no fundo, antes mesmo da gente entrar dentro de casa, o gado, o pouco gado que tinha lá de cima, vinha procurar e ficava todo perdido. O animal sente o perigo. E o animal, como é? Se recolhe. A galinha se recolhe. Quem observa os fenômenos, eu acho que nós temos que aprender com isso. Nós temos que juntar gente. Juntar gente diversa, inclusive. Não antagônica. Não antagônica, porque é o adversário que está aí dentro para nós desmobilizar. Então, um ponto importante é que e aí que a minha relação com aquilo que talvez o Luiz Carlos tenha falado na tipologia que ele fez, sempre as tipologias são esquemáticas, do conservadorismo, do liberalismo e do socialismo. Eu vou até um pouco mais abaixo, no sentido, um pensador italiano, Bobbio, tem um livrinho que vale a pena ler, Esquerda e Direita. No mundo, defendeu a inclusão, e a direita defendeu o privilégio e a exclusão. Já nos ajuda para dizer que direita e esquerda são categorias ainda vigentes. Esquerda não necessariamente tem que ver com o comunismo.
Uma esquerda pode ser de esquerda e não comunista. Pode ser de esquerda e não socialista. Agora, um socialista e um comunista não podem ser senão de esquerda. É outra coisa. Né? Mas então, ele vai fazer uma tipologia que é o seguinte. Parei disciplinadamente pedindo o databanha por mais 2 minutos. Entendeu? Sim. A tipologia que ele faz, ó, e ele é crítico. Tem uma esquerda extrema, utópica, né? que é a revolução, que é o socialismo. Eu me incluo nela. Se é por isso esse é utópico, eu me incluo, quero isso. Uma esquerda social-democrata, que busca mudar a desigualdade, luta contra a desigualdade dentro do capitalismo, mas não se coloca a alternativa do socialismo. Uma direita, que seria o conservadorismo, que luta pela igualdade formal, mas tem projetos de sociedade de exclusão. E uma extrema direita, que acho que eu usaria o termo ultraconservadorismo, que é exatamente de cunho, como ele coloca lá, do nazismo e do fascismo. Tem algumas análises de Virginia Fontes, tem outra análise de Atílio Borão, que nós não estaríamos no Brasil num regime fascista, e não estamos. Mas todos os elementos de um proto-fascismo estão postos no dia a dia do dia. Então, e contra isso, portanto, nós temos que alargar a nossa possibilidade do universo. Foi dito aqui pela Tafarel que nós temos que ter não é essa expressão, mas abrir o olho até onde nós podemos chegar nas forças diversas com as quais muitas vezes concordamos em alguns pontos apenas para fazer essa travessia. E aí, sem dúvida nenhuma, elementos derrotados do projeto que nos derrotou podem vir com a gente. Veja ali. Elementos derrotados faziam parte do bloco da década de 90, que foram derrotados e que vão ser atingidos nos seus interesses. Eu acho que temos que ver isso, especialmente do ponto de vista onde. E aí, partindo para a conclusão. Foi dito aqui, e eu tinha escrito, a partir também de um debate feito lá no Rio, que os governos populares, os governos de 13, 14 anos de governo, foram construídos de baixo para cima. Foram construídos lá na vila, lá no município, lá na cidade grande, e não foi isso. Primeiro vereadores, se construíram muitos vereadores, depois deputados, e depois uma base parlamentar, que hoje é ainda a maior base parlamentar, não sei se já fizeram alianças, a base parlamentar, pelo menos em termos de número. Como é que foi isso? Eu fui lá várias vezes em vários estados, professores que ganhavam um salário miserável, comprando camisa, comprando bottom, indo à rua. Para quê? Por luta de reverter as políticas da década de 90. Cadê esse movimento? Quer dizer, esta foi a grande derrota. Quem continuou o movimento foi o movimento social do campo, a luta de mulheres, a luta dos negros, etc. Os gays, a LGTB. Mas cadê a organização de base? Então, foi dito aqui, não vou replicar, acho que nós temos que retomar a vila, retomar a escola, retomar o espaço que temos. Para quê? Aí sim, com dados dizendo, por exemplo, a contra-reforma da Previdência, é dizer o seguinte, mandar ler lá, só uma frasezinha do Polanyi, comentando um texto do Marx, que é o roubo da lenha, que os pobres podiam colher lenha, e quando a lenha se tornou valor de mercado, se proibiu, os pobres começaram a morrer de frio. E o Polanyi diz, a proibição de coletar a lenha foi decretar a pena de morte daquele sujeito. A contra-reforma da Previdência, a gente não se deu conta, é uma pena de morte antecipada, só que uma agonia alongada. É uma agonia alongada. Eu estou tomando um remédio que custa R$300 por 28 comprimidos.
e mais um que ele complementa dá 450. Os 400 reais que esses cínicos, insanos estão propondo, não daria para eu manter o meu coração andando. E está aqui hoje falando para vocês. O que pensam esses caras? Então, nós temos que ter elementos muito concretos, com elemento popular, dizia Gramsci. Nós temos que ter coisas muito concretas, compreender que estão prometendo a pena de morte paulatina. Para a classe trabalhadora, gente, olha o slogan, ou direito ou emprego, isso se chama carteira verde e amarela. Nós temos que ter uma página para dizer o que significa isso do ponto de vista não de hoje. Esse trabalhador quer emprego, os 13 milhões de pessoas que estão ali querem um emprego, e se vier a carteira verde e amarela e der emprego, ele vai entrar, e nós entraríamos nela provavelmente. Mas ele tem que entender que isso é um suicídio a médio prazo. Então, companheiros, tenho aqui outros elementos para colocar, mas para concluir então. Mapeando, foi dito aqui hoje, nós teremos que mapear quais são as nossas organizações onde nos dão elemento coletivo. Digamos, a luta da educação do campo, qual é o espectro de organizações. E vejam que, sem dúvida nenhuma, o avanço das universidades, do Pronera, né, os institutos federais, como foi dito aqui agora, que estão em todo o Brasil interiorizados. E ali é onde se faz a educação de ensino médio padrão mundial, sem dúvida nenhuma. Então nós temos um conjunto de movimentos, de instituições que nós temos que mapeá-las e conectá-las. 2, nós temos o plano das instituições que estão aqui presentes, né? CNTE, CONIF, enfim, Ordem dos Advogados. Nós temos que ir alargando elementos que nos dão um link, EDIP, ANFOP, enfim, etc. Para ir entrando no plural das câmaras de vereadores, como foi dito, o deputado dizia aqui que meu mandato está lá, mas nós temos que entrar em outros mandatos. Ou seja, nós temos que agir politicamente. A síntese que eu gostaria de fazer é de um livro chamado A Sagrada Família, de Karl Marx e Engels. Uma luta exatamente lá quando eles discutiam na Alemanha a cidadania política que não era suficiente, era preciso a emancipação humana. E lá na página 137, porque gravei isso, e aliás vou duas citações desse livro, ele diz o seguinte: as ideias fazem uma análise, a teoria é importante, mas nenhuma ideia transforma nada por si. Se não existirem homens e mulheres para irem à prática. Então, sem ação, e ali, olha uma contradição, eu acho que a violência está tamanho que chega na universidade, por exemplo, que a minoria que hoje lá se movimenta pode ter uma maioria. Por quê? Porque agora vão pedir socorro para quem se mobilizava. A gente tem experiência disso nas greves. Quando o governo ameaçava cortar o salário de todo mundo, a Assembleia ficava cheia. Agora que as universidades estão ameaçadas, vão ter aqueles que não se organizavam, vão ter que se organizar. E não vão poder se organizar para o lado de lá, porque o lado de lá é que estão matando. Então, eis uma outra contradição. E finalizo para dizer qual é o nosso lema. Nosso lema não é o ódio. Nós temos que levar à população isso. Não se luta ódio com ódio. Nosso lema é a justiça. E aí nesse mesmo livro, duas passagens que me tocam e que lá nos trabalhos aí dos 100 anos da Revolução Russa, na organização do livro que a Casoria organizou, eu destaquei isto do legado de Marx e Engels para a educação socialista, que aí nos fazem entender daquilo que esses insanos incitam ao contrário.
o Marx ele diz o seguinte: se o indivíduo não for de fato livre materialmente, isto é, não tiver casa, não tiver comida, não tiver afeto, não tiver humanidade, o crime não podia ser julgado individualmente, devia ser julgado socialmente. Isso é de uma grandeza e de uma profundidade que esses insanos exatamente fazem o contrário. Ou seja, condenam, matam aqueles que já foram condenados em vida, pelas relações sociais brutais. E logo em seguida o Marx diz: já que somos seres sociais, a nossa luta é para formar humanamente a sociedade. E esse é o termo. Esses insanos odeiam Paulo Freire, odeiam o pensamento crítico a essas relações sociais. Obrigado.